O Deus que opera milagres, nosso devocional de hoje está em 1 Reis, no capítulo 17, no verso 2, que é o verso de destaque que diz: Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui e vai ao Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Elias, então, após profetizar contra Acabe, que disse que não cairia orvalho nem choveria, diante da palavra do Senhor e com a autoridade o Senhor havia dado, ele é levantado por profeta, tem autoridade de profeta, mas diante da afronta de Acabe, ele corre, então se esconde. E o Senhor ordena que ele saia e vá a leste, perto do ribeiro do Querite. E Querite aqui representa um corte, separação. Representa momentos em que Deus nos separa para si, introduzindo e inserindo em nós o seu real propósito, trazendo em nós a sua presença, revelando a nós o seu querer e a sua vontade. E diante do medo e o modo que o Senhor achou de fazer por bem o corte na vida aqui do profeta Elias era levando ele para o riacho, pois lá ele representava a medida, a porção adequada do Senhor, ou seja, dependência exclusiva de Deus. E diante disso nós vemos que há cortes, há separações em que o Senhor nos separa para Ele, não para que venhamos sentir sentimento de morte, ou até mesmo se sentir isolado, achando que estamos esquecidos, ainda que esses sentimentos venham sobre o nosso coração. Mas observamos o cuidado do Senhor no sentido que Ele nos separa para introduzir da sua verdade e a sua real intenção, em nos moldar. Porque assim como Jeremias diz no capítulo 18, que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não representa a impossibilidade do oleiro, mas representa a fragilidade do vaso. E aqui, diante disso, nós vemos que Elias, por mais que ele tinha autoridade, como profeta, tivesse a unção e a presença do Senhor, ele se amedronta, tem medo diante de tudo aquilo que Acabe poderia fazer, porque, na verdade, ele era aquele que matava profetas, levantava altares para deuses estranhos e era casado com Jezabel, no qual tinha levantado ídolos, postes ídolos, e tinha uma adoração totalmente contrária e pagã, totalmente inversa à real adoração e o real culto de adoração e entrega, o qual o Senhor exige de nós como seus filhos e servos. E aqui observamos então a obediência de Elias como profeta e a submissão dele diante da palavra de Deus. E no verso 7 nos diz que a fonte se secou. Elias era alimentado por corvos, mas aqui diz que a fonte que ele recebia, ou seja, os recursos que lhe era enviado, a provisão do Senhor, havia cessado. E aqui mostra a primeira fase. E nessa primeira fase é quando Deus ele constrói em nós. E segunda, representa o próximo nível, quando ele quer operar através de nós. Então, a primeira fase de Elias foi o ribeiro de Querite, onde o Senhor queria fazer um corte, separação, levá-lo, alinhá-lo para o verdadeiro e real propósito. E a segunda fase é onde Elias já estava pronto, estava alinhado, estava alicerçado na vontade e no real propósito do Senhor. E diante disso, agora o Senhor quer usar ele para fazer na vida de outros. E ao próximo nível, a próxima estação, seria Sarepta, como é destacado no texto. E diante disso, Elias devia ir a Sarepta, um lugar de fundição. O termo se associa à purificação, ao refino, à provisão divina em momentos de crise. Observe que ele estava saindo de uma crise e agora o Senhor estava ali inserindo em uma nova crise, que não era na vida de Elias, mas era na vida da viúva. O Senhor diz então, ordenei uma viúva. Ou seja, o Senhor estava dizendo que ele já havia ido à frente, preparado o caminho. Na entrada da cidade, então, ele avista essa viúva, ele recebe, então, a confirmação de tudo aquilo que o Senhor havia falado e vê a confirmação da palavra do Senhor. E ele chama ela, pede pão e água, ou seja, representa a necessidade. E aqui, quando ele pede água, ela prontamente vai buscar, mas quando ele pede o pão, ela lembra daquilo que lhe faz falta, daquilo que ela não tem, daquilo que está ausente na sua vida. E então, após pedir também pão, que representa o sustento físico e também espiritual, porque o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém do Senhor. E a viúva se lembra daquilo que ela não tinha em sua casa e do que era ausente, restando, então se recordando daquilo que havia restado, do que era matéria, que ela não tinha o suprimento necessário. A farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. A farinha aqui simbolizava a provisão de Deus, o azeite, o Espírito, a presença do Senhor, a consagração e a cura. Pensamentos dela era de morte, no qual ela declara que era ali o seu limite. Talvez seria um ponto de final, um ponto final. A última gota, o último recurso, o último suspiro, o fôlego de vida. Porém, o profeta aparece com uma intervenção divina, mostrando que ainda tinha uma continuação. Haveria ainda uma sequência da história dela, que ali não era o fim, mas que era o começo do propósito no qual o Senhor queria cumprir e se revelar, se manifestar na vida dela. Diante disso, observamos que na história da viúva, em que era seu último recurso, por mais que parecesse pouco diante dos seus olhos, era suficiente diante da presença do Senhor. E a direção era entregar primeiro ao Senhor e depois ele
Depois ela faria então para si e para o seu filho. Ou seja, o Senhor estava preparando para a manifestação do seu milagre, de modo que o Senhor cumpriu conforme suas palavras. Passado esses acontecimentos, observamos que o filho dela morre e ela vai até Elias, pois só quem traz a provisão tem acesso ao socorro. E o profeta então intercede em seu quarto, representa a reconstrução do altar, da intimidade com o Senhor. E após ali então ela clamar a Elias, Deus devolve o fôlego de vida ao menino e abençoa. Ou seja, aqui, a questão de Deus devolver a vida, abençoar, faz parte do caráter do Senhor. Mas de responder e operar, Ele só faz na vida daqueles que são íntimos, daqueles que o buscam, aqueles que estão submissos à sua vontade e ao seu querer. Então, diante disso, observamos que há um outro milagre. Além do milagre da provisão, agora há um milagre da ressurreição. E agora, diante de tudo isso, desses acontecimentos, ela diz: agora sei que és homem de Deus. E diante dessa palavra, de Yahvé, ou seja, o Todo-Poderoso, a profecia da boca de Elias é verdadeira, traduzindo que o Senhor pode nos levar a enfrentar processos difíceis e até mesmo impossíveis de ser ultrapassados. Mas diante de muitas das vezes que aqueles que estão fora não vão entender. Mas o Senhor, que é aquele que nos leva para o ribeiro do Querite, para um tempo de corte, de separação. Ele é o mesmo que nos capacita para vencer todas essas coisas e, além do ribeiro, chegar então ao real propósito e poder vivenciar a concretização da sua palavra para que o nome dele venha a ser glorificado. Então o Senhor nos chama como uvas para extrair de nós o melhor azeite, porque não há como a uva produzir um vinho bom, um suco bom, sem ela passar por um processo. E diante desses processos que o Senhor permite na minha e na sua vida, é para aperfeiçoar, para manifestar da sua glória e o caráter dele em nós, para que possamos ser verdadeiramente sua imagem e semelhança, ainda que como homens falhos e fracos e frágeis, que nós possamos reconhecer a nossa dependência no Criador, como filhos, aqueles que precisam da paternidade de um pai, que é zeloso e confia em nós a sua palavra. Que você possa hoje descansar no Senhor e saber que Ele não perdeu o controle. E assim como Ele entrou na vida da viúva de Sarepta, com uma intervenção profética, com uma palavra, assim também hoje é essa palavra para nós. Que ela possa invadir o seu coração e trazer a paz que excede o entendimento humano, que provém dele. E para Ele são todas as coisas. Deus te abençoe.